Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós temos conversado com lideranças sindicais na Agência Servidores praticamente todos os dias, e temos conversado também com influenciadores digitais, temos conversado com pessoas que têm a ver com não só com os servidores públicos, mas com toda essa situação que nós estamos passando neste momento. E por isso hoje nós convidamos o Dr. Luciano Caparrós Santos, que é advogado, especialista em direito eleitoral e é cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E é um prazer enorme conversarmos com ele, primeiro para a gente saber o que é que vai ser da eleição deste ano. Doutor Luciano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Teremos eleição esse ano ou não teremos? É um prazer estar com você, Humberto, e com todos os que assistem o seu canal. A eleição ela é uma necessidade democrática. Então, estamos trabalhando, estamos acompanhando lá o TSE, e a expectativa é que tenhamos a eleição no final do ano. A dúvida está se a gente consegue manter a data original, inicial, que a Constituição determina, que é primeiro domingo de outubro e segundo domingo de outubro para o segundo turno, ou se vai ser necessário um adiamento. O presidente do TSE, que tomou posse a semana passada, ministro Barroso, tem insistido em manter as datas e que, se houver algum adiamento, será um adiamento o mínimo possível para que as eleições aconteçam nesse ano e não tenha necessidade de prorrogação de mandatos. Então, a tendência é de que as eleições ocorram ainda esse ano. Doutor Luciano, alguns países, mesmo com a crise do coronavírus, conseguiram realizar suas eleições. E eu não sei se foi o ministro Barroso que eu ouvi falando, dizendo que alguns países dividiram em vários dias a eleição para evitar acúmulo de pessoas. Isso seria possível no Brasil, no seu entendimento, ou não? Não, essa também está em discussão, essa possibilidade. Lembrando que qualquer alteração que seja feita, tanto na data como qualquer outra situação, depende de uma alteração legislativa. Por isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem conversado com o presidente da Câmara e o presidente do Senado para que isso seja feito de uma forma em conjunto, de forma harmoniosa, para que isso possa ocorrer, a alteração legislativa e a realização das eleições. A possibilidade de estender o horário ou de ter mais dias é uma das possibilidades, mas tudo isso depende de alteração legislativa. Então, o que se está tentando fazer é ter o mínimo de alteração possível para evitar que isso tenha algum impedimento na realização das eleições. O senhor respondeu a pergunta que eu iria lhe fazer. Quer dizer, é necessário que se faça o mínimo, mas deste mínimo, o que é mais necessário? Além da troca da data, o que o Congresso ainda pode mexer para fazer uma eleição um pouco mais confortável? O receio de alterações é exatamente isso. Quando alguma medida no legislativo ela é utilizada para alterar a lei, a gente não sabe qual é o resultado depois, porque depende aí da cabeça dos parlamentares. A necessidade de alteração da data, se for necessário, ela traz algumas consequências. Ela não tem como alterar somente a data da eleição. Você tem ações que são antes da eleição, como as convenções dos partidos, tem algumas questões que precisam ser ajustadas. E pós-eleição também tem. Você tem prestação de contas que precisam ser julgadas ainda dentro do prazo para que esses eleitos tomem posse. Então, você tem aí uma série de regras que precisam ser ajustadas para que a mudança da data seja efetivada. Quando você muda a data da eleição, você tem também prazos anteriores, como de filiação, de domicílio eleitoral. Então, tudo isso tem que ser feito de forma concatenada para que não haja prejuízo para candidatos, nem para os eleitores e nem para o processo eleitoral. Talvez o maior prejuízo para os candidatos seja a forma de fazer campanha, porque nós estamos, em tese, confinados. É claro que tem gente que está burlando isso, mas as pessoas estão dentro de casa. Quer dizer, a campanha muda o jeito de fazer política e, legalmente, já que o senhor é especialista em direito eleitoral, tem algum conselho para quem é candidato este ano? Então,
Não, eu diria que a eleição já mudou. A eleição de 2018 já teve um formato diferente, usando muito mais as mídias sociais do que a própria televisão. Haja visto que o candidato que ganhou a eleição presidencial não tinha tempo de televisão como outros candidatos. Então, a forma de fazer campanha já está alterada. Nesse processo que nós estamos passando da crise sanitária com essa pandemia e as pessoas não podendo sair de casa, muito mais é o uso das redes sociais. Então, o prejuízo vai ser aos candidatos que não vão poder fazer o famoso corpo a corpo. Então, tem que trabalhar muito mais nas redes sociais, fazendo a divulgação das suas propostas, e eu penso que aqueles que já detêm mandatos terão uma vantagem, como sempre tem uma vantagem, mas nessa eleição terá ainda uma vantagem maior, porque já parte de uma situação na eleição em que ele já tem um conhecimento do eleitorado, já tem uma prática de disputar a eleição, e aqueles novos terão mais dificuldade. Então, o prejuízo é para os candidatos e também para o eleitor que precisa receber as informações. Então, tem aí alguns prejuízos, mas isso tudo precisa ser superado usando tecnologia. Eu acho que a gente hoje tem bastante facilidade aí de usar tecnologia, né? A internet, redes sociais, acho que isso ajuda bastante. E nós temos também agora uma figura que é a pré-campanha. O candidato, os pré-candidatos, eles podem fazer discurso de campanha, podem fazer alguns atos de campanha que antes não era permitido. O que ele não pode fazer é pedir o voto diretamente, nem divulgar número de candidatura, número de partido. Essas coisas são proibidas, porque isso configuraria uma propaganda antecipada, e isso os candidatos não podem fazer, mas podem divulgar projetos, programas, propostas. Isso tudo pode ser feito na pré-campanha. Como advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral, o senhor tem recebido procura de consultas, de dúvidas a esse respeito do que se pode e o que não se pode? Sim, eu acho que agora os candidatos estão com mais dúvidas ainda do que o normal, diante dessa situação onde a gente tem essa indecisão sobre o período eleitoral, quando vai ocorrer efetivamente as eleições. Então, muita gente tem buscado informações para esclarecer como deve proceder durante esse período e como se preparar para as eleições. No seu entendimento, de quem entende de lei eleitoral, quem tem acompanhado as eleições, este fato, quer dizer, a crise sanitária, aliada a uma crise política, torna o nosso candidato diferente, torna ele mais responsável, cria uma situação diferente, ou vai ser tudo como era antes, doutor? Eu acho que nós temos cada vez uma responsabilidade maior daqueles que pleiteiam disputar um processo eleitoral. Nós temos acompanhado alguns trabalhos que o próprio Ministério Público tem desenvolvido. Eu posso dizer uma experiência aqui do Estado de São Paulo. Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral com o Ministério Público do Estado, realizou audiência pública. Isso resultou em um termo de compromisso entre os partidos, para que os partidos façam campanhas com integridade, chamada eleições limpas, buscando dar transparência, evitando usar a desinformação. Então, tem uma série de critérios ali colocadas nesse termo de compromisso para que os partidos assumam essa condição com os seus candidatos e junto à sociedade. Então, eu acho que esse é o caminho de buscarmos a realização de eleições mais igualitárias, onde as pessoas possam disputar igualmente o processo eleitoral, sem que haja o cometimento de ilegalidades. Agora, isso é uma coisa que depende muito de cada partido, de cada candidato, e isso nós vamos ver durante o processo eleitoral como vai ser o comportamento. Doutor Luciano, o senhor é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. A minha questão, a minha curiosidade nesse momento é o seguinte: a corrupção provavelmente não tem como terminar, mas esta eleição eletrônica, quer dizer, essa eleição que exige meios eletrônicos, que tem como ser melhor fiscalizada se esses meios forem bem utilizados, pode tornar o nosso processo eleitoral menos sujeito à corrupção? Olha, é difícil de fazer essa afirmação, porque
onde tem pessoas, tem muita criatividade. As pessoas usam muita criatividade também com tecnologia, né? O uso de notícias falsas, as famosas fake news, que é a desinformação com robôs, ela foi muito utilizada na eleição de 2018, e não só no Brasil, em outros países também. Então, esse é um problema sério, né? A disseminação de notícias falsas, ela ocorre de forma ilegal, com financiamento ilegal, né? Financiamento de caixa 2 por fora. Então, essa irregularidade também é provável que aconteça, isso vai ser monitorado. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo um trabalho com a Justiça Eleitoral, que é um programa de combate à desinformação. Nós estamos fazendo um evento em todos os TREs de todos os estados do Brasil, promovendo um debate sobre desinformação. Tem uma oficina também para treinamento de jornalistas, para checagem de notícias, que é feito pela agência Lupa, que é um parceiro nosso, junto com o ITE, Instituto de Tecnologia e Equidade. Então, nós estamos treinando servidores e jornalistas para fazer um monitoramento dessa situação de desinformação, de notícias falsas. Então, vai ter uma fiscalização muito grande por parte da Justiça Eleitoral dessa questão, desse quesito. Então, dizer que a corrupção vai refluir, a gente só vai poder constatar durante o processo e verificando depois, fazendo essa avaliação. Mas o objetivo é esse, é que a gente consiga diminuir essa influência e diminuir o poder econômico no processo eleitoral. Qual é o conselho para os candidatos neste momento, doutor? Olha, primeiro que a eleição ela é muito importante, a gente tem dito, inclusive, que a eleição é essencial à democracia, né? Assim como a saúde, a gente precisa ter todo o cuidado por conta da pandemia, mas o processo democrático que resulta na eleição é muito importante, ele é muito útil para a democracia, precisa ser exercido, então os candidatos precisam usar bem as redes sociais, aproveitar bem isso, que é um mecanismo barato e que pode ajudar muito nas campanhas. Então, isso ajuda. A gente está monitorando e acompanhando todas essas ações para que as eleições aconteçam efetivamente por conta dessa necessidade, né? Essa questão da democracia, que é importante. Então, os candidatos precisam aí se preparar, acompanhar com os partidos aí tudo que é possível utilizar de tecnologia para alcançar os eleitores e levar as suas mensagens. Doutor Luciano Caparrós Santos, advogado especialista em direito eleitoral, cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por fazer esses esclarecimentos para a gente. Um grande abraço, doutor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.